Estamos no ar, né? Vamos ver se é isso aí. Claro. Acho que som e imagem. Acho que sim. Amém. Glória a Deus. Segunda-feira, 14 de junho, mais uma live. E que a palavra que vai ser trazida nessa noite pelo ministro de adoração, Eisenhower, essa palavra possa tocar no seu coração nessa noite. Que o seu coração possa ser uma terra fértil, onde a palavra, a semente da palavra possa cair e produzir frutos. E que essa palavra possa abençoar o seu coração. Louvado a Deus seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graça nessa noite, Pai, porque é um privilégio estar na tua presença, te adorar, te exaltar o teu nome, Pai, e meditar na tua palavra, Pai, porque ela que nos orienta, ela que nos conduz na tua perfeita vontade, Senhor. Que essa palavra alcance corações nessa noite, que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, Pai, para aquilo que o Espírito quer ministrar à tua igreja, Pai. Ela possa estar atenta à voz do Senhor, né? Como João encostou no seu peito naquela ceia, Pai, e para saber qual era a tua vontade, o teu querer, Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos, encostados no seu peito, na sua boca, para ouvir a tua voz, Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para ministrar, Pai. Que teu Espírito Santo possa fluir, Pai, porque nós não somos nada sem a tua presença. Nós somos dependentes da tua presença, Pai. Por isso, nós nos abrimos a ti para ouvir a tua palavra e que o teu Espírito Santo tenha acesso, Pai, a tocar em áreas de nossa vida, de corrigir, de exortar, de abençoar, Pai, e o teu nome seja glorificado nessa noite, Pai. Nós nos abrimos a ti nessa noite. Queremos ter corações abertos, Pai, para ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós vamos ouvir uma canção agora e logo em seguida vamos entrar com a palavra e que você possa estar adorando o Senhor. Já cria em você uma expectativa de adoração, esteja com o teu coração aberto, sabe? Que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Pai. Que essa live seja dirigida pelo teu Espírito Santo. Nós simplesmente somos canais, instrumentos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, muito digno de ser
Amém. Obrigado por estar presente neste momento, nesta live, para poder participar desta live e, junto com a gente, poder falar um pouco da palavra, falar um pouco de Deus. Talvez é um pouco que a gente conheça, é um pouco que a gente pode compreender esse Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, em todos os lugares ele está ao mesmo tempo, como diz a palavra, ele é onisciente, onipresente. E eu coloquei aí um título nesta ministração, que parece ser meio esquisito, né? Mas é Para Tudo, Deus desceu. Isso, para mim, quando eu estava estudando a palavra, isso foi, assim, eu li um texto, uma história, e dessa história, de repente, eu li um versículo que a gente vai ler, e deste versículo eu senti uma palavra muito forte, uma frase muito forte. Para tudo, Deus desceu. Para todas as coisas, né? E aí eu acabei me lembrando de alguns versículos bíblicos, de algumas palavras que até nós sabemos, alguns versículos, mas que estas palavras e esses versículos venham ainda mais impactar aquilo que nós cremos, né? Então, para tudo, Deus desceu. Isaías 9:6, Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E isto é pouco, porque a gente poderia falar mais coisas sobre Deus, né? Mas também isso nos traz no nosso coração e na nossa mente palavras e informações que nós podemos meditar e trazer o quê? A nossa mente, ao nosso coração, mais conhecimento de Deus, mais daquilo que Deus é e deve ser em nós, né? Então, para tudo, Deus desceu, Deus está no meio de nós, Deus está entre nós, né? Agora, depois de um enunciado depois de uma informação desta, dado na palavra de Isaías, no livro de Isaías, né? Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, nos foi dado. Agora, há um momento, então, isso é um rebento da promessa, né? A promessa nasceu, aconteceu aquilo que estava prometido, aconteceu aquilo que era para acontecer. Deus prometeu e ele cumpriu. Jesus veio a esta terra governar, toda esta terra, governar a mente e o coração do homem. Para tudo, Deus desceu aqui na terra. Apesar de entendermos como Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Altíssimo, desceu aqui na terra. Mas nós entendemos para tudo, porque também Deus desceu. Jesus é o próprio Deus. E aí diz esta mensagem, esta palavra, diz assim, que agora, então, foi anunciado, nasceu a promessa. A promessa está entre nós, ela está viva entre nós. Agora, é bom também a gente saber que, diante a uma promessa, diante a um acontecimento, diante a uma promessa, um rebento, um nascimento, uma promessa que nasceu, haverá perseguições em cima disso. Porque também tudo que é bom que Deus nos dá, existe também o olho do mal, vendo todas essas coisas. E cada promessa que é dada a nós, como filhos de Deus, nós sofreremos por essas promessas também. Não é eu não estou falando isso para amedrontar ou para proporcionar medo, né? Porque somente esta palavra é uma palavra de vitória, essa palavra que foi dada, essa promessa, e várias promessas dado a nós, e dado de forma pública a todos ao mesmo tempo, a Igreja de Cristo, mas também individualmente, nos traz alegria, mas também deve nos trazer o quê? Uma antena onde nós possamos ficar ligado, porque haverá
perseguições, porque o inimigo está de olho nas nossas promessas. O inimigo estava de olho na promessa que Deus estava dando a este mundo. E o inimigo, como se diz uma frase no popular aí, né? O inimigo foi correr atrás do prejuízo que ele teve, mas correr atrás do prejuízo no sentido de fazer mais mal à humanidade, poder obstruir a promessa e o plano de Deus. Mas foi anunciado, e como eu sempre digo, não tem para ninguém. Está mais que provado que o homem precisa de Deus. Mas interessante que fala assim, porque um menino nos nasceu, querem matar este menino de nós, querem tirar este menino de nós, querem tirar o evangelho da gente, querem tirar a promessa da gente, querem matar o menino. Não foi assim no passado, com Herodes? Não foi assim que, logo que nasceu as crianças, Herodes falou assim, ó, é o seguinte, tá ditado uma lei aí, existe uma lei, mata todas as crianças aí até 2 anos. Não é isso que diz a palavra? O inimigo vem perseguindo a promessa. O inimigo vem querendo obstruir a promessa de Deus em nossas vidas, né? E a cada dia que passa, nós podemos perceber isto, né? Mas nesta frase, nesta palavra que foi dita a nós e a todo ser humano que possa escutar, que tem ouvidos, como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito diz. Então, querem matar o menino. Agora, querem dizer que ele não está no governo, e esta palavra diz que o governo está sobre os seus ombros, que é, assim, dizendo assim, ó, quando Jesus veio, quando Deus enviou Jesus, o governo foi estabelecido aqui na Terra e não existe outro governo a não ser de Jesus, e estar sobre os ombros de Jesus, ou sobre a sua responsabilidade. Jesus é o governo, é o nosso governo. E sobre os ombros significa responsabilidade, assim como no passado os homens deveriam carregar a arca, a presença de Jesus sobre os ombros, né? Que era significativo, né? Assim, Jesus carrega todo o governo, né? E todo o poder e autoridade, o governo que Deus deu a ele carrega sobre os seus ombros. Só ele tem este poder, esta autoridade sobre este governo, né? Mas querem tirar o governo dele, né? E querem tirar o controle, a forma, o jeito, este governo que ele tem, mas querem trazer descontrole, querem tirar todo o controle de Jesus, do seu governo. Mas está estabelecido, está dito que o governo está sobre os seus ombros, né? E querem descaracterizar todo este governo, né? Deixar que este governo não seja reconhecido, que o mundo não saiba, né? Que as pessoas não saibam deste governo, né? E não saiba de quem é este, qual os atributos deste governo, né? E esse governo, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Estes nomes, esses atributos, pertencem somente a Jesus, somente a este governo. Ele é maravilhoso. E estão querendo mudar, descaracterizar este governo de Jesus, né? Mas ele é maravilhoso. Isaías afirmou isso. E ele será chamado. Porque ele será chamado, porque ele será reconhecido, mais ou menos isto, como ele estivesse dizendo de uma palavra futura, né? Que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, quer dizer, experimentar o maravilhoso Jesus. Mas também não fica somente aí. Fica também num outro atributo dele, que ele é conselheiro, é o único que pode trazer direção, conselho ao mundo, conselho às pessoas, né? Nós falamos de umas lives passadas aí sobre as pessoas caindo, as pessoas se esquecendo de Deus, e as pessoas entrando numa
num ponto de confusão, onde tem que pedir ajuda, até para profissionais, né? Nesta live nós falamos sobre cura, né? Mas voltamos aqui, ele é Deus maravilhoso, ele é Deus conselheiro, e ele foi afirmado aqui em Isaías, ele é Deus poderoso. Como eu sempre digo, não tem para ninguém, o governo está sobre os seus ombros, ele governa com responsabilidade de todas as coisas, e sim, ele traz conselho, ele é um psicólogo, né? Ele é Deus é quem nos fez, ele nos conhece, e Jesus, vamos dizer assim, ele tem os atributos de Deus, o conhecimento de Deus, ele é o próprio Deus aqui na Terra, e ele conhece cada ser humano, cada mente, cada coração. Ele é o nosso psicólogo. É isso que diz essa palavra, é isso que diz esse texto, é isso que diz esse versículo em Isaías 9:6, né? E uma coisa também interessante, fala que ele é pai, mas ele é pai, não é um pai finito, é um pai infinito, ele não tem começo e nem fim, ele é eterno, o pai da eternidade, ele é eterno, sempre está, não há possibilidade de medi-lo no tempo, ele é eterno. Eu digo mais uma vez, não tem para ninguém, ele não tem começo, ele não tem fim. E ao mundo, ele está, e o inimigo, usando os homens, a humanidade, ou a própria criatura que Deus criou, né? Ele está tentando tirar a posição de Deus como príncipe, como também diz esta palavra, ele é príncipe da paz, e quer tirar essa posição de Jesus. Ninguém pode tirar essa posição de Jesus como príncipe, e além disso, ele é príncipe da paz, quer dizer, está dizendo que só ele pode trazer paz. Só ele pode estabelecer e nivelar paz para o mundo, paz para a família, paz para a política, paz para o governo, paz para a nação, paz para o mundo inteiro. E se não tem o conhecimento, a Bíblia não fala sobre isso, mas se tivesse seres em outros lugares, né, deste céu, né, deste universo, ele também estaria trazendo paz, porque ele possui e governa e criou todas as coisas, e ele tem o poder sobre todas as coisas. É isso que diz essa palavra. Mas o mundo quer mudar, querem mostrar outro Deus, querem trazer outro tipo de conhecimento, querem que você, eu e nós todos escutamos uma outra voz, mas isso nos traz e nos faz entender que querem mostrar outro Deus, mas nós conhecemos um Deus só. Nós acreditamos num Deus só. Querem trazer uma voz de um Deus aí desconhecido que não existe, mas nós conhecemos somente uma voz. E eu acho interessante quando um animal, né, geralmente é um cão, um cachorro, né, ele sente o cheiro do seu dono. O seu dono pode estar a uns metros de distância, mas ele consegue sentir, ter esta sensibilidade do cheiro do seu dono. Assim somos nós para com Deus, né? Nós sabemos que é a voz de Deus quando nós conhecemos. Nós sentimos o cheiro de Deus. Nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que Deus está dentro de nós, em nosso coração. Nós sabemos que Deus está na nossa mente. Deus está em nós, porque Ele é o nosso governo, e está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, que nos aconselha. Ele é poderoso, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é Pai, e Pai eterno, e Ele é príncipe da paz. Nós consideramos o nosso Jesus, o nosso Deus, como um ser divino, que nós nos curvamos a Ele, e nós queremos Ele, que Ele governe e domine a nossa vida. Mas a decadência humana vem se alongando a cada dia, a decadência humana vem a cada dia sendo aflorada e sendo vista por todo mundo, por nós todos. E pessoas que muitas vezes até se portam e se colocam como ateu, e sentem isto e entendem que o mundo está se deteriorando, que o mundo está
na decadência, sobre a decadência, há uma decadência humana, até o corpo está sentindo, né? O homem tem consumido o pecado a cada dia, se destruindo a cada dia. Isso está, a destruição, até como nós falamos em live passada, a destruição está no corpo, na alma e no espírito. A gente percebe, lendo a palavra, desde Gênesis, que o homem, a cada tempo que passa, os anos vão se passando, né? E o homem tem vivido menos, né? Eu estava observando na palavra, Adão, diz a palavra, né? Adão viveu até 930 anos. É muito tempo, mas isso foi no início. E depois aí diz que Enoque viveu até 950 anos, e depois aí as coisas foram passando, anos foram passando, e a gente vai vendo alguns homens na palavra que eram mais representativos, vamos dizer assim, né? E aí diz aí que Terã, que era pai de Abrão, viveu até Abrão, que veio até 205 anos. Depois Abrão, né, que Abraão viveu até 175 anos. Depois Isaac viveu até 180 anos. Você viu a queda, a caída de 930 para 180. Depois Jacó viveu até 147 anos. E depois, se eu não me engano, acho que Moisés viveu até 120 anos. Mais ou menos isso. Então, a gente percebe a queda, a decadência humana, o homem se deteriorando, né? E você vê isto hoje, né? Na humanidade também, tentando observar e tentando ter uma leitura até quanto tempo o homem pode durar. Qual que é a média, né? Mundial e a média entre países e a média entre estados e assim por diante, para saber a idade do homem, até quanto ele pode viver. E coisas vão acontecendo para que o homem possa ser renovado. Aí se encontra lá, uns morrem, vão para a geladeira para ver se um dia eles voltam e pagam milhões de dólares, e outros, aí existe uma linha de estética, uma linha de remédios, e uma linha de vitaminas, e uma linha de não sei o quê, para tentar retardar um pouquinho esse envelhecimento e retardar aquilo que todo mundo não quer. Né? Por quê? Porque se você foi criado por Deus e um dia você nasceu numa data específica, num dia, no mês e no ano específico, e você nasceu e você está aqui, você quer viver o quanto você pode viver, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas há uma decadência. Mas a renovação do corpo é possível, mas a renovação da alma e do espírito também nós temos que entender que é possível, né? Então, mas o mundo vem numa corrida, numa forma que vem atropelando, vem se esquecendo de Deus e vem se embaraçando, né? E Deus que tem que intervir várias vezes na história, né? Não no sentido porque Deus errou, porque Deus dá uma certa liberdade, né? Eu digo uma certa liberdade para o homem caminhar. E quando assim, é como fosse uma criança pequena, Deus quer e se alegra, né, que você ande, né? Você está como uma criança, está engatinhando, né? Vive mais no chão, engateando, e de repente ela se levanta e a mãe e o pai já ficam contentes, né? Daqui a pouco começa a dar uns passos aqui, um passo lá, entre um móvel e o outro, daqui a pouco começa a andar e os pais se alegram. Eu acredito que é mais ou menos Deus assim, vendo nós andarmos, mas ele não quer que a gente se dê mal. E muitas vezes, né, um pai e uma mãe, se frustrar. Tem coisas que você não deve fazer porque você vai se dar mal. Tem coisas que você não deve fazer porque você não sabe lidar com isto. Então, Deus tem que intervir sempre na história. E quem está nos ouvindo, tem coisas que você não sabe fazer, tem coisas que eu não sei fazer. Você vai ter que chegar diante de Deus e dizer assim, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Às vezes, às vezes não, né? Com certeza, nosso entendimento, ela fica no linho científico. Muitas vezes a gente fica no linho matemático, na dedução, ou mesmo tentando fazer equações matemáticas e bolando algumas coisas e tal, mas tem coisas que não dá resultado e não vai dar resultado, e se Deus não intervir,
não vai dar certo e a gente vai se dar mal. Então, Deus está intervindo na nossa história há muito tempo. Deus tem... tem até uma canção, diz que Deus veio consertar a história, mas não no sentido do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista nosso. Porque a gente vive sempre encrencado. Deus vem consertar a minha história porque eu tomo decisões erradas, faço as coisas erradas. Deus fala assim, eu vou consertar isso aqui para você, porque não dá para largar você sozinho. Não dá para largar você sozinho. Você já ouviu essa palavra até da sua mãe, do seu pai, né? Ele fala assim, não dá para largar você sozinho. Para largar você sozinho, você está fazendo bobagem, eu preciso te auxiliar, né? E às vezes, como filhos, muitas vezes se sentem zangados, porque já se portam, você quer se portar numa idade adulta, e não são adultos ainda para tomar decisões ou para fazer algumas coisas, não tem conhecimento ou não tem experiência. E vai o valor da experiência, vai o valor do conhecimento, e é a mesma coisa Deus. E Deus traz a sua palavra, as boas novas. Ó, é por aqui, é nesse sentido, é desta forma. Mas o que acontece? Nós, como seres humanos, nos achamos Deus, ou queremos nos tornar Deus. Esse é o processo da decadência. Nós queremos ser Deus. Ou se não queremos ser Deus, queremos encontrar algum Deus. E aí elegemos alguns deuses aí. Aquele para mim vai ser o Deus, eu quero aquele. Não, eu prefiro assim, dessa cor. Não, eu prefiro desse formato. Eu prefiro desse jeito. Ou eu prefiro que esse canta bem. Ou eu prefiro que esse aqui ministra bem. Não, eu prefiro que esse aqui, ó... Não, esse aqui é mais bonito. Não, eu prefiro que esse aqui, ó, é assim, assim, assim. Pô, isso aqui é rico, eu quero esse Deus. É esses deuses que muitas vezes nós queremos. E quando nós não queremos deuses, ou Deus, letra minúscula, né? Porque se você vai atrás desse Deus de letra minúscula, você não vai atrás do Deus Todo-Poderoso, né? Que tem atributo de conselheiro. É esse que você tem que procurar. Que tem atributo de pai, que tem atributo de príncipe, que tem atributo de príncipe da paz. Mas que Deus você está procurando? O Deus da riqueza, o Deus que tem formato de paletó e gravata, o bonitinho, né? A bonitinha, a que prega bem, a que ministra bem, a que toca bem, a que canta bem, a que traz palavra legal para você, você vai ter uma casa própria, você vai ter dinheiro. É isso que você quer, é isso que eu quero. Olha a decadência humana. Olha a decadência humana. Mas a palavra nos alerta que o menino nasceu, o evangelho nasceu, as boas novas nasceram para nos tirar dessa decadência humana. Que isto está nos abatendo até o nosso físico, não temos vivido o suficiente, não vamos viver o suficiente para gozar dessas boas novas, para usufruir dessas boas novas. Então, precisamos mudar tudo isso, precisamos virar a chave, né? Então, por isso que eu coloquei assim, ó, para tudo. Deus desceu, ele veio trazer as boas novas, para tudo. Para com as bobagens, para com esse papo insano de coisas, para de ideias insanas, para dessas coisas, para tudo. Deus desceu. Olhemos para Deus. Então, esta notícia, este é o rebento, este é o nascimento. O governo está sobre os seus ombros. Olha para quem governa, para quem entende de governo, para quem tem responsabilidade sobre os seus ombros, sobre si, sobre tudo que está acontecendo, para quem criou todas as coisas. Há uma decadência total, né? Mas Deus fala assim, ó, para tudo. Para tudo. Aí eu digo, para tudo. Deus desceu mesmo. Então, por quê? Porque Deus sempre quer fazer uma limpa. Deus sempre está interferindo nas nossas caminhadas. Deus sempre está interferindo na história para que possamos entender o que Ele quer, né? Então, Ele começa novamente, é engraçado, Deus começa alguns ciclos e Ele começa a fazer limpeza. Nestes ciclos, Ele começa a fazer limpezas, né? Limpando, como fosse assim uma raça pura, né? Até meio esquisito eu falar isso, né? Porque às vezes dá margem para outras coisas, mas eu quero dizer, margem pura como dizendo o seguinte, você obter estes atributos de Deus em você. Você permitir que Deus limpe você. Os bons costumes. Teremos
visões um pouco mais ampliadas, mais beleza da vida, né? Eu acho engraçado como o homem tem se deteriorado, ele se afastou da floresta, da natureza, da floresta, e vem sai do campo e vem para a cidade, e a cidade tem novidades, tem outras coisas, né? Começa lá, a gente pegar desde a Revolução Industrial, coisas começaram a surgir, e até hoje, né? Temos a revolução na eletrônica e tal, e coisas vão mudando. E temos sido afastados do quê? Da natureza, daquilo que Deus criou. É engraçado, a decadência humana acontecendo a cada minuto, a cada segundo, tudo isso está acontecendo. Então, Deus, ele vem num período muito grande querendo limpar o homem, querendo limpar a sua mente e seu coração, trazer o atributo, trazer coisas boas, né? Então, o Senhor desceu aqui na terra e para poder fazer uma limpeza. Jesus veio aqui na terra para fazer uma limpeza. Não entenda isto como uma limpeza apesar que aconteceu, se você ler na palavra, no Antigo Testamento, ele fez uma limpeza meio severa, vamos dizer assim, né? Ele, como a gente já citou em algumas lives aí, ele pediu para que fosse guerreado, entrasse em guerra com alguns povos e matasse, sim, pessoas, e matassem toda a família, inclusive criança, né? Deus não era vingativo, Deus está no domínio sobre todas as coisas, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, né? Então, mas o que ele quer nos trazer hoje é uma limpeza de coração, uma limpeza de mente, de cabeça, de visão das coisas. E eu creio que a corrupção e a falta de entendimento de Deus e aquela decadência de embaraço, de não conseguir enxergar mais Deus a cada dia, é muito grande, é muito grande. E a gente começa a enxergar muito bem isso lá, se a gente começar a ler em Gênesis e vai vindo, Noé, né? E aí eu parei até nos textos em Gênesis, lá em Gênesis 10, e que fala, inclusive, deixa eu ver se é Gênesis 10, não, Gênesis 10 fala sobre Noé, Gênesis 11, eu achei interessante, eu estava lendo Gênesis 11, que fala exatamente sobre a Torre de Babel, Babel quer dizer confusão de línguas, né? Então, eu achei interessante uma coisa por isso que eu li esse versículo sobre Isaías, né? Que um menino nasceu e falou sobre os atributos, né? Seu nome, conselheiro, maravilhoso, e príncipe, e assim por diante, é um rebento, nasceu a palavra, nasceu as boas notícias. E Deus vem fazendo limpeza e tentando falar dessas boas notícias para a gente, e muitas vezes a gente não tem entendido. E eu achei interessante que neste capítulo, nesse livro, e no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 3, eu achei interessante uma coisa, que eles estavam lá, ou melhor, vamos ver se do 1, vai. Ora, em toda a terra havia apenas uma maneira de se falar. Versículo 2, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Aí no versículo 3 diz assim, eles disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e betume de argamassa. Quer dizer, eu achei interessante esta forma e este jeito que eles, numa linguagem só, eles falavam, numa língua só, e eles falavam assim, vamos fazer o seguinte, a proeza do ser humano, né? As ideias do ser humano, ser insano, a decadência, né? Se fizer esta ideia, vamos fazer tijolos e queimar, né? E em lugar de pedra colocaremos essas tijolas, em lugar de argamassa colocaremos betume. Então, o que acontece? É uma forma, é uma estratégia. Eu percebo aqui um egocentrismo muito grande,
uma forma de se propagar, uma forma de dizer que tem conhecimento, uma forma de dizer assim, eu faço com as minhas próprias mãos. É isso que o homem vem fazendo a cada dia, rejeitando a Deus e dizendo assim, não, eu sei fazer, eu tenho as minhas formas, eu tenho os meus jeitos, eu tenho as minhas estratégias para fazer as coisas. E vejo aí uma construção que é uma construção doida, uma construção insana, né, para que construir ali uma torre e chegar, né, a um lugar que é impossível, humanamente impossível, no processo natural da coisa, né? E aí no versículo 4 diz assim, disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não seja espalhado, para que seja espalhada por toda a terra. Olha como o homem insano, o que ele quer aqui? O que está dizendo aqui? Desde o começo do mundo, é a fama. A fama é tudo para o homem. O que ele quer é fama, o que ele quer é se dar bem, mas esse se dar bem é dizer assim, eu fiz, eu conheço, eu sei a forma, eu sei a estratégia, faço um tijolo, é por tijolo que nós vamos fazer, é desta forma, é deste jeito, é neste lugar, ó, vamos construir isso aqui, ó, ok, beleza, a estratégia, como é que fala, sendo comum a parceria, mas uma parceria que é falsa, uma comunidade falsa, um jeito falso de fazer a coisa. A decadência humana é isso, olha o que acontece com o homem, né? E é interessante que você vai lendo o livro de Gênesis, você vai lendo aqui sobre a Torre de Babel, é um orgulho, é uma forma de se propagar, de ter fama, de se colocar e a ponto de querer ser mais, querer, não sei nem o que eu posso usar, a palavra que eu posso usar, mas não está sujeito ao governo de Deus, não está sujeito a Deus e acaba tomando atitudes que são insanas, que não servem para nada, que não vai dar em nada, né? Então, Deus quer limpar todas essas coisas, quer limpar todas essas visões erradas, todos esses costumes errados, esta unidade que não é uma unidade perfeita, que não é uma unidade certa, é uma unidade vazia. Então, Deus quer criar uma raça pura, com bons costumes, com boa visão, com beleza, né? Por isso que eu digo, o Senhor desceu aqui na Terra. O Senhor desceu para tudo. Deus desceu aqui na Terra, né? Então, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor. Agora, é interessante dizer que Deus sempre ele amou o homem, no entanto, que lá em Gênesis diz que Deus vinha toda a tarde até o homem, ele ia visitar o homem. É como dizendo assim, ele descia perto do homem. É como diz uma palavra que diz assim, que Deus, ele desce, se curva para ouvir também a nossa voz. Ele se curva. Deus vem sempre se prostrando, apesar de ser Deus, ele vem se prostrando para que o homem seja beneficiado por ele. Mas o homem não quer. O homem quer tomar as suas próprias decisões, ele tem as suas próprias formas, o seu jeito de pensar, ele não quer. E Deus se curva diante lá do Éden, lá, e conversa com Adão, e conversa, e tem assim, quer uma intimidade com Adão, quer falar com Adão, né? Então, Deus está sempre pronto para ouvir a nossa voz, Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos beneficiar, mas nós temos rejeitado Deus, nós somos insanos. Deus, para tudo, Deus desceu. Deus vem consertar esta história nossa, história confusa, de seguir, de ser, de estar, né? E a cada dia nós devemos aprender sobre isso, né? Então, Deus está sempre falando conosco, né? Mas nós temos rejeitado Deus a cada dia, e nós devemos fazer essa reflexão,
né, sobre isso, sobre o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer, né? Agora, há uma exigência também de Deus, né, sobre nós, porque Deus sempre nos curvando, se curvando, e agora Deus quer que também nós nos curvamos a Ele, né? Por exemplo, em Jeremias, diz sobre isso, Jeremias 18, 1 a 4. Diz assim, ó, Jeremias 18, 1 a 4. A palavra do Senhor veio para Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí diz assim, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Né? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, Deus, ele está querendo nos reformar, nos fazer gente boa, nos fazer gente que tome decisões e fazer gente que pense bem sobre as coisas e sobre a vida. Sobre a vida. Ele quer nos trazer vida, por isso que diz a palavra, que ele veio trazer vida abundante a nós. Nós não podemos perder esta chance de aceitar isto de Deus, porque o processo de decadência é grande. É grande, né? Então, Deus, ele desce, né? Mas eu também tenho que me curvar a ele e descer também, e descer, porque ele veio descer para nos salvar, ele veio descer. E diante de uma situação, assim como nós pontuamos aqui, podíamos falar de Noé, por exemplo, né? Mas estamos falando da Torre de Babel aqui, uma confusão lascada, uma confusão, uma falta de, como é que eu posso dizer assim, de ideia inteligente, né? E uma coisa que é o tipo de grupo ou de pessoas que tomam atitude pensando na fama, no orgulho, e tomam uma atitude insanas, né? E aí, no versículo 5, o que eu quero pontuar também muito, né? E é também o título dessa palavra, no 5, Gênesis 11, versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Então, é isso que me trouxe um alerta, me trouxe assim uma luz, uma forma de ver, que diz assim nesse versículo, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. O Senhor, ele foi ver o que esta humanidade está fazendo, o que este povo estava construindo. É como dizer assim, sabe aquilo que eu falei, como você tem uma criança, um filho pequeno, e de repente você, sei lá, está assistindo TV, ou está fazendo alguma coisa, ocupado, e de repente seu filho vai lá para a cozinha, lá, e daqui a pouco está todo silêncio, fala, como é que esquisito, está meio silêncio isso aí e tal. Peraí, eu vou ver o que tá. A mãe faz assim, eu vou ver o que tá fazendo, o pai, a mãe, chega quando tá cheio lá de farinha, ou sei lá, de ovo, que tá tudo lambuzado, se banhou com que não era para ser banhado. É até engraçado, até cômico, né? Então, eu digo que é mais ou menos assim, como Deus dizendo assim, deixa eu ver o que esse pessoal tá fazendo, que questão, deixa eu descer lá. É interessante, para tudo. Deus desceu, ele veio fazer, sabe o quê? Ele veio ver o que você está fazendo. Deus desceu, ele veio ver o que esta humanidade está fazendo, o que este Brasil está fazendo, o que este mundo está fazendo, o que esta família está fazendo, o que você está fazendo. Ele veio ver. Aí Deus vem e, como dizendo assim, ó, isto aqui é insano. Isto aqui é insano. O que eles estão fazendo? Tentando me encontrar, tentando me ver. Qual a cabeça desse pessoal? É mais ou menos assim. Eu acho que Deus estava falando, né? E diz assim, né? Eis que o povo é um. Olha que interessante. Deus reconhecendo que eles eram unidos, né? E na mesma linguagem, né?
isto é apenas o... E Deus falou assim, ó, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Como dizendo assim, ó, eles vão longe. Com essa unidade que eles têm, que não é uma unidade boa, conversaram lá, dizendo assim, ó, tudo pela fama. Tudo pelo aquilo que eu acredito que é bom e eu tenho a estratégia, a forma, o tijolinho. Ó, coloca desse jeito aqui, um atrás do outro. Tá. Eu tenho. Aí, como Deus dizendo assim, esse povo aqui, ó, é complicado. Eles vão longe com toda forma de ideias e artimanhas para alcançar sucesso e fama. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer exterminar tudo isso. Quem conhece deste texto de Isaías? É o rebento, é o nascimento, é o poder nasceu. É o príncipe nasceu, a paz nasceu. É o conselheiro, é o conselho novo, é as boas novas. É isso para que devemos atentar. Então, veja a insanidade daquele povo, né? E Deus, assim, fala, desbanca, eu vou desbancar isso aí. Eu vou terminar com isso. Confusão para vocês. Deus fala assim, confusão. Não vão falar mais a mesma língua, não. Não vão falar, não vão falar. E engraçado isso, né? Eu lembro de uma estratégia policial, né? O pessoal da segurança, polícia e tal, que eles têm uma estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia é assim, quando você vê um monte... Por exemplo, quando você vê um monte de... drogados juntos, a melhor coisa, ou bandidos, ou seu, você está entendendo o que eu estou falando? A melhor coisa a fazer é o seguinte, é debandar. Tira um do lado do outro, manda para longe, porque eles juntos vão fazer estrago. Olha que interessante. Foi a atitude de Deus, eles juntos vão fazer estrago. Por isso que Deus estava falando assim, ó, não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Tudo o que fizerem, como assim, não haverá restrição? Quer dizer, eles vão fazer de tudo, para fazer aquilo que eles querem fazer, que eles querem conquistar, eles fazem de tudo. Sabe aquele papo que a gente fala assim, ó, a pessoa, se possível, passa o caminhão em cima da outra pessoa, para alcançar sucesso, alcançar fama. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E na vida cotidiana nossa, existe isso, né? A gente sabe que existe isso. Então, Deus veio desbancar e trouxe aí, ó, vocês não vão falar a mesma língua. Ninguém se entendia mais. E Deus dispersou esse pessoal. Assim, ó, como policial, né? Ó, cada um para o seu canto. Ó, bora, vai cada um para sua casa, cada um para o seu jeito, para o seu trabalho, vai no seu canto, né? E Deus dispersou, né? Então, é um povo, né? A humanidade que quer ter fama, né? Que estava estrovando o caminho de estrovando o caminho está sai fora. E aí Deus dispersa esse pessoal. E Deus vem dispersando esse pessoal aí que quer atrapalhar a obra de Deus, né? E, como dizendo assim, não vai ser do jeito que vocês querem, não. É somente do meu jeito, é somente do meu jeito. E eu tenho um planejamento, um meu propósito, um plano para vocês. E não é dessa forma. E a decadência humana vem acontecendo nos povos desde a antiguidade, começou lá em Adão e Eva, e ecoou para onde? Para Caim e Abel, e depois veio para nos dias de Noé, e depois Torre de Babel, né, que nós lemos agora, e vem caminhando até hoje, né? Há uma voz da mentira ecoando confusão. O inimigo está fazendo isso. Há uma voz da mentira ecoando confusão. Há uma voz do orgulho ecoando soberba. Há uma voz está ecoando. A voz do orgulho está ecoando soberba. Está trazendo soberba. Né? Há uma voz de sucesso ecoando fama. Olha que interessante.
essas vozes que estão surgindo por aí. Olha a Babel, olha as coisas, ó, né? Olha o crescimento que está acontecendo. Há uma voz do engano ecoando ultrapassa. Olha quantas coisas. Som para todo lado. Sons e sons para todo lado. Sons da mentira. Os sons do pecado, os sons do embaraço, os sons da mentira ecoando confusão, o som do orgulho ecoando soberba, o som do sucesso ecoando fama, o som ecoando engano ecoando trapaça e assim por diante. E até o nosso corpo humano está sentindo tudo isso, nós estamos sentindo na carne. E Deus vem consertar a nossa história, que nós, não é que Deus errou, é nós que erramos. Nós andamos errado. Quando Deus ilumina o nosso caminho, diz assim, é por aqui. E de repente eu digo, não é por aqui. Eu me perco, mas a luz está aqui. Não foi Deus que errou. Você que errou o caminho, porque Deus está iluminando o seu caminho, o meu caminho, o nosso caminho, Deus está iluminando. Né? Então, você vê Deus trabalhando a cada dia. Você vê Deus trabalhando. E eu queria, fechando isso, dizendo que a Terra, né, é interessante isso, ele desce e vê a grande bobagem e fala assim, não, extermino tudo isso, cada um para o seu canto, confusão para vocês e acabou. E Deus aí fala assim, vou começar novamente. Aí ele pega lá em Gênesis 12, e aí conta-se a história de Abraão. Fala-se sobre Abraão, e chega até Abraão, que Deus tem um plano com ele, chama ele, né? E Abraão, é engraçado, né? Que Abraão sai da terra, de uma terra de caldeus, eu estava vendo lá, e de repente para Harã, né? E quando ele vai para Harã, ele perde um irmão, né? Que chama Harã também, e a partir daí tá o filho de Harã, né? Que o pai dele era o vô de pai de Ló. Então, Terã era Ló. Era avô. E Deus fez Terã faleceu, o vô faleceu. Então, Abraão se sentiu compromissado ou responsável para cuidar de Ló. Bom, aí a gente até sabe algumas coisas aí pela história que Deus faz através de Abrão, né, um instrumento para que ele possa trazer resposta ao homem para que o homem ande bem. E aí começa a acontecer algumas coisas e Deus fala para Abrão que primeiro Deus diz a Abrão, é interessante a palavra aí em Gênesis 12, diz assim, que primeiro Deus diz a Abrão, e depois Deus aparece a Abrão. Olha que interessante, Deus diz a Abrão, Deus aparece a Abrão. E nesse dizer a Abrão, ele fala que vai dar um povo para Abrão. E depois, quando ele aparece para Abrão novamente, para certificar, para esclarecer, ele fala que da descendência de Abrão que viria este exato. E ele fala que vai dirigir Abrão para uma... Ele não vai dar o nome. Mas aí Deus começa a conduzir. Esta é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Deus veio consertar na nossa história, Deus veio trazer renovação. Deus usa homens para isso, muitas vezes. Deus usa homem, né? Na maioria das vezes, para trazer um novo caminho, para trazer um objetivo, para trazer conhecimento, revelação. E umas coisas que me tocam também, para ir terminando, é que
ele sai de uma cidade chamada Harã, que era mais ou menos como fosse o nome de uma cidade ressecada, né? E ele vai para uma cidade que é chamada Canaã, né? Que é uma cidade onde é a promessa de Deus, né? É uma terra da promessa. E Deus começa a trazer transformação e começa a trazer revelação para Abrão, né? Que futuramente o nome dele é mudado para Abraão, né? Por isso que a gente fala mais Abraão. E Deus vem trazer para nós esta renovação de vida. E uma coisa que eu quero dizer é que Deus comissionou Abrão para ser Abraão, para poder trazer conhecimento, revelação, uma novidade, para ir para Canaã. Essa é a novidade, essa é a coisa boa, para ir para Canaã, a terra prometida, para trazer aquilo que Deus queria que acontecesse, né? Então, é interessante dizer o seguinte, que nós somos comissionados da mesma forma. Muitas vezes nós ficamos esperando revelações e ficamos esperando coisas que aconteçam, e Deus já está falando para a gente o que nós devemos fazer, o que nós devemos decidir, que forma, que jeito, e Deus muitas vezes não responde de uma hora só, de uma vez só. Ele vai nos trazendo revelação, assim como trouxe de Abrão, né, que se tornou Abraão. Então, é importante nós pensarmos isto e dizer e saber que Deus está conosco, né, e entender que somos comissionados até assim como Abrão, né. Agora, para terminar, eu queria dizer assim que Abrão, ele não era um Zé Ninguém, é engraçado. Ele era uma pessoa que foi escolhida por Deus, mas ele era uma pessoa culta, era uma pessoa de ciência, de conhecimento. Ele tinha conhecimento. A história, diz um historiador chamado Flávio Joséfo, que ele tinha conhecimento em aritmética, ele tinha conhecimento em ciência. Por quê? Porque ele ficava estudando o que acontecia com o Sol, o que acontecia com a Lua, o que acontecia com as estrelas. Ele ficava maravilhado com aquilo que Deus criou. E ele resolveu estudar todas essas coisas. E aí, num determinado ponto, quando ele foi para o Egito, ele conversou com o pessoal culto da época também, e ele acabou ensinando esse pessoal do Egito, diz aí esse historiador Flávio José. E eu comecei a pensar o seguinte, muitas vezes Deus nos chama, mas a gente também quer todas as coisas bonitinho na nossa mão, né? Deus nos comissiona. Mas a gente também tem que dar a nossa contribuição para que Deus possa entender e também saber que a gente está com uma boa vontade de servi-lo e uma boa vontade de se dedicar ao que ele nos promete ou se dedicar àquilo que ele nos comissiona. Então, antes de ser uma pessoa chamada, ou Deus falar com Abraão, o que ele era? Ele era um cara da ciência, ele era um cara matemático, ele conhecia. Diz aí o historiador que ele ensinou os egípcios, os gregos e os caldeus, né? Ele não era Zé Ninguém. E a partir daí ele ganhou fama. Ó, Deus trazendo a fama, ele trazendo a fama para o homem. Não o homem querendo ser famoso, querendo colocar empecilhos no caminho de Deus, naquilo que Deus tem para ele, e querendo, como se dizendo, forçar a barra e fazer coisas para se promover e não entendendo que Deus que traz esta fama para que ele seja glorificado. E sejamos comissionados, assim como Abrão, para se tornar um Abraão. Mas antes disto, que possamos nos posicionar com conhecimento. Aí eu digo o seguinte, que querem ser usados por Deus. Muitas pessoas querem de Deus o melhor, mas não fazem nenhuma força para isso. Às vezes, a pessoa nem estudou eu estou falando no campo natural da coisa, e quer uma coisa de Deus maravilhosa, quer coisas grandes de Deus, mas nem o mínimo ele fez, nem o fiel no pouco foi, e no muito, Deus não vai conseguir colocá-lo. Então, eu acho interessante esta história, esta vida de Abraão, que me ensina uma coisa,
antes de eu querer, eu tenho que me dedicar. E eu estou sujeito ao governo. A tudo. Deus desceu. Deus desceu para ver o que estavam fazendo, que torre estava construindo, que Babel era essa. E Deus entendeu que aquilo era prejudicial ao homem, trazia egocentrismo, trazia distorção àquilo que Deus tinha como promessa. Então Deus falou assim, acabo com tudo isso aqui, trago confusão, disperso. Então, para tudo, o evangelho desceu aqui na terra, para consertar a minha história e a sua história. Antes de sermos grandes, ou melhor dizendo, antes de alcançarmos coisas grandes de Deus, façamos no pouco, o bastante, para que Deus possa saber que eu quero. Não no sentido de Deus ver o meu valor, porque também Deus não vê dessa forma. Mas Deus sabe assim, ele está afim, ele quer. Ele está se sujeitando a algumas coisas aí que eu vou colocar ele em alguns lugares maiores, para que ele possa me exaltar, para que o meu nome seja glorificado. A glória do Senhor desceu aqui na terra, para tudo. Deus desceu. Amém, pastor Toninho? Amém, glória a Deus pela palavra, assim. Uma coisa assim que essa palavra falou muito é que Deus tem os projetos e tem os chamados. Tem os seus planos. O inimigo sempre, desde o início, ele sempre quis atrapalhar os planos de Deus, trazer destruição para o homem, né? E uma das coisas que ele faz para tirar o homem do projeto, do plano, do chamado que o homem tem, é que quanto mais o homem se enraiza na terra, mais distante ele fica das coisas de Deus. Quanto mais ele se enraiza na terra, mais distante ele fica de Deus, né? E Satanás tem feito isso com os homens. Se você pegar a Torre de Babel, foi isso que aconteceu. Eles quiseram a fama para eles, começaram a se enraizar. Você pega Abraão, Deus falou, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela, sai das raízes que você tem, porque essas raízes não vai deixar você ter uma comunhão comigo. Então, tudo aquilo que você tem raiz, que não é de Deus, raízes terrenas, Deus ele precisa arrancar isso, essas raízes, porque ele quer que você crie raízes nele, para que você tenha dependência dele, né? E quando eu estava ministrando, o senhor começou a falar algumas coisas comigo aqui. Se nós olharmos para o dia de hoje, será que não está trazendo uma unificação no mundo? Os acontecimentos que estão fazendo, todo mundo usando máscara, todo mundo usando vacina, todo mundo usando, sendo doutrinados para ter uma unidade que não é de Deus. Vocês já pensaram nisso? Tem um projeto para 2023 fazer a unificação da moeda. Plano satânico, diabólico. Nem toda unidade de Deus está na unidade. Nem toda unidade é de Deus. Quando a unidade é para que o nome do Senhor seja glorificado, amém. Porque é na unidade, no corpo de Cristo, que Deus derrama as bênçãos. Mas é na unidade do homem, quando o homem quer o orgulho, trazer soberba e trazer sucesso na terra, e o nome do Senhor não ser glorificado, Deus traz confusão, né? E seria bom você meditar. Quais são as coisas que você está enraizado e que está tirando você do propósito de Deus e do chamado de Deus? Qual é aquilo que o inimigo está fazendo você ficar enraizado? Mas você pode estar enraizado no trabalho, na família. Você vê, a própria Abraão ele teve que deixar a família para poder fazer o propósito de Deus. Por quê? Porque eram raízes que iam impedir, porque o pai de Abraão era idólatra, fazia as estátuas de imagens, então ele tinha que sair daquele meio. Abraão tinha que sair daquele meio, do meio da idolatria, porque senão ele não poderia adorar a Deus como Deus queria que ele tivesse intimidade com ele. Amém? Então, é muito bom essa palavra muito importante para trazer conscientização e você orar a Deus, Senhor, quais são as raízes que estão me distanciando de ter comunhão contigo? Qual aquilo que eu estou enraizado na terra que está me tirando fora do chamado e do propósito de Deus?
Se você pegar Babel, aparentemente era uma coisa boa, unidade, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, mas Deus não estava naquilo. Então, cuidado com aquilo que você está tendo unidade e Deus não está naquilo. Unidade da mentira, com aquele casal que mentiu para Pedro de oferecer a oferta da sua venda, do seu território, da sua fazenda lá, e depositaram uma parte aos pés dos apóstolos e outra parte eles reteram. Teve uma unidade do quê? Da mentira. Então, na unidade, essa unidade precisa estar em Deus. Casamento das pessoas precisa ter unidade em Deus. Não é a unidade da alma e do corpo, mas a unidade no espírito e depois na alma e no corpo. Mas primeiro a minha unidade tem que estar no Senhor, em todos os aspectos. Naturais, amizade, toda a nossa unidade, ela precisa começar no espírito. Se começar em outro lugar, vai dar problema e vai dar errado. Amém? Então, verifique bem, onde você está enraizado. E está tirando isso das promessas de Deus. Às vezes tem coisas que você está enraizado e está tirando você a comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus pela palavra. Isso aí. Voltemos na quinta, é isso? Quinta-feira, às 20h30, bate-papo na palavra. Aguardamos vocês para que vocês possam estar comentando, compartilhando. Coloque aí na própria live, você pode escrever o seu comentário, o que você acha, algum assunto que você quer que nós possamos debater nas quintas-feiras. É sempre um debate dentro da palavra. Se você tiver algum assunto que você gostaria de ser debatido nesse bate-papo de palavra das quintas-feiras, coloque aí, olha, eu queria que vocês conversassem sobre esse assunto. Eu tenho dúvida nesse assunto. Eu tenho dúvida a esse respeito. O que a palavra fala a esse respeito? E a gente vai estar compartilhando aí na palavra aquilo que você colocar. Amém? Até quinta-feira, às 20h30. Deus abençoe e deixe essa palavra fazer efeito no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe.